Olá, meus queridos. Bem? Espero que sempre estejam bem. Não é uma pergunta retórica, realmente é uma pergunta que vem do coração, porque eu gostaria de saber mesmo como que os irmãos estão passando. Eu quero falar, talvez nos próximos vídeos, a respeito do coração, o coração humano, e às vezes que isso aparece na Bíblia, né? Eu tenho aqui sempre falado a respeito de uma diferença entre o coração e a mente, né? Coração sendo o lugar onde as emoções nascem e a mente controlando o nosso nascimento dos sentimentos, né? Então eu gostaria de, a partir de agora, fazer uma pequena sequência sobre coração na Bíblia. Teremos algumas coisas interessantes, né, com relação ao coração, algumas junções de coração com outro órgão do ser humano, né, o que isso é traduzido na Bíblia em português, que nos leva não simplesmente ter uma curiosidade, mas conhecer profundamente o que o Senhor quis, né, falar a respeito dessas palavras, né, o que ele queria que fosse enfatizado pelos profetas, né? Então, uma parte mais cultural, digamos assim, né? A palavra coração em hebraico se pronuncia leb, leb. Ela aparece 593 vezes no Antigo Testamento, leb. E leb tem 4 usos diferentes dentro do contexto do Antigo Testamento. O primeiro deles é que leb é um órgão do corpo, é o sentido literal da palavra, quando fala dessa bomba de sangue, né, que fica bombeando e levando sangue para o restante do corpo. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou ler o Salmo 38. O Salmo 38, versículo 10, usa a palavra leb como coração mesmo, este órgão, este que fica bombeando o nosso sangue. Salmo 38, 10. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Com relação ao arrependimento, quando as pessoas precisam se arrepender. Então, o próprio coração tem um momento de taquicardia, né? Quando é confrontado dentro da nossa mente o pecado e a lei de Deus, né? Então, bate-me excitado o coração, ou seja, ele vai pulsando mais forte. Um outro lugar que usa coração como órgão está em Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 5. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não sabemos qual é a enfermidade do coração, mas ele está dizendo realmente do coração humano quando ele sofre por causa da rebeldia do povo. Provavelmente seja uma taquicardia ou até mesmo desaceleração ou aceleração demais. Enfim, o coração ele é usado nesses textos e mais outros. Gênesis 18, versículo 5, Juízes 19, 5, primeiro livro dos Reis 21, versículo 7, fala sobre o uso literal de leb, coração, o órgão que pulsa no nosso sangue. A maior parte do uso do texto de leb como coração é no sentido metafórico, ou seja, simbolizando, né, a vida espiritual, intelectual, a natureza íntima, a nossa natureza íntima. Um terceiro uso é com relação à parte de culto, prestação de culto, que significa, então, durante o culto, que o coração é a sede da reverência, da nossa reverência para com Deus. Jeremias 32, 40.
Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É um sentido de reverência, colocarei o temor no coração. As emoções vão nascer de uma forma temendo, temor no sentido de respeito, de reverência, não medo de Deus mandar um raio do céu, mandar um chicote, mas temor é esse amor respeitoso que nós devemos para com Deus, né? Medo de magoá-lo, digamos assim, uma maneira bem humana, né? O temor é medo de magoar a Deus, diante de tantas coisas maravilhosas que Ele nos dá. E então esse é o sentido que aparece em Jeremias 32, 40, em Isaías, profeta Isaías, capítulo 51, versículo 7, 51, 7, ele usa no sentido de inclinação e fidelidade. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Um texto bonito, não? Isaías 51, 7. Nós não devemos permitir que as emoções as emoções que vão aflorar, que vão nascer, elas venham ser prejudiciais, ou seja, inclinação. A minha emoção nasce inclinada a ser fiel aos mandamentos do Senhor. Um quarto elemento, um quarto uso, até eu disse que teriam algumas comparações ou junções de órgãos, né? Aqui acontece a primeira delas, que está em Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11, versículo de número 20. No nosso texto português não aparece assim, mas eu vou ler em português. Jeremias 11, versículo de número 20. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. No hebraico está escrito assim: ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração. A junção do rim com o coração. Existem várias passagens, mas Jeremias quem usa mais esse sentido, no sentido de que as minhas entranhas, tudo que está dentro de mim como alguma coisa vital, isso está relacionado à conexão com o coração. Tudo mexe. Meu organismo todo reflete o amor por ti. O outro está em Jeremias 17, versículo 10. O versículo 9, aquele que fala enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui novamente ele vai usar o rim junto, associado ao coração, mas em português não aparece a palavra rim. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o rim e o coração. O tradutor em português, para deixar uma leitura mais agradável para nós, ele omitiu a palavra rim, mas lá está, com todas as minhas entranhas, eu sinto amor por Deus. Por isso que no Novo Testamento aparece assim, entranháveis afetos de misericórdia. Os irmãos se lembram? Entranháveis afetos de misericórdia. A palavra misericórdia ali, com relação ao sentimento de Jesus por nós, a palavra misericórdia é splankna. Splankna quer dizer os intestinos, as entranhas, tudo se move
por misericórdia, por compaixão, por amor ao homem. É como se Jesus tivesse uma reação física muito grande ao sentir misericórdia por nós, né? E aqui o profeta Jeremias usa o rim associado ao coração. Mais um texto de Jeremias, agora no capítulo 20, versículo de número 12. Capítulo 20, versículo de número 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te confiei a minha causa. Novamente, no texto hebraico, vai aparecer a associação do rim, kelaiot com leb. Kelaiot, entranhas, rins, e leb, coração, o órgão, só que aqui no sentido figurado. Outro detalhe é que quando a língua sai do hebraico e vai para o grego, tanto numa tradução chamada Septuaginta, ou tradução dos 70, que foi um trabalho feito entre o Antigo e o Novo Testamento, né, período interbíblico, onde que se traduziu o Antigo Testamento para o grego por 70 sábios, para que a palavra de Deus fosse divulgada. Foi um golpe militar de Ptolomeu, né, que era o rei do Egito, não o faraó, rei do Egito. Era um grego que queria a segurança, queria o carinho, a simpatia dos judeus para poder invadir os seleucidas que moravam na parte norte de Israel. Ou eles iam pelo mar Mediterrâneo, ou a pé, passando por dentro do território palestino. Então, Ptolomeu Filadelfo, ele convoca 72 sábios para traduzir do hebraico para o grego o Antigo Testamento. Então, é chamado de Septuaginta. E essa palavra leb é transferida para cardia. Até em português, nós usamos cardia, lembramos cardiologia, né? É a palavra coração. E a palavra cardia aparece no Novo Testamento 148 vezes. 148 vezes, sempre no sentido figurativo. No sentido de que o meu coração, as minhas emoções me levam a ter esta, aquela ou aquela outra atitude. Por isso que de uma maneira carinhosa, né, alguns, e eu entre eles, chamamos o coração de maternidade dos sentimentos. É onde o sentimento humano nasce e ele controla as nossas reações, onde nasce a nossa vida. Por isso que a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa consciência, quando ela é alimentada pela palavra de Deus, quando a consciência é alimentada pela palavra de Deus, ela comanda a maternidade, é ela que comanda o nascimento dos nossos sentimentos. Porque, na verdade, e nos próximos vídeos nós vamos falar bem sobre isso, na verdade, o coração, como disse Jeremias 17:9, é fraco. Né? Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem o próprio homem conhece os seus sentimentos. Nós nos espantamos muitas vezes com os nossos sentimentos. Explodimos e depois passamos por opróbrio. Lembra da palavra opróbrio? É um ato vergonhoso. E aí nos envergonhamos do que fazemos. Bem, queridos, hoje foi uma coisa assim mais técnica, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais exegética, para quem gosta, ver o uso da palavra coração no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, fazendo um resumo, 593 vezes, em algumas passagens é coração como aquele que bombeia o sangue para o restante do corpo, e a maior parte é no sentido metafórico, um exemplo, né, da vida espiritual, intelectual e da natureza humana. E
Nesse sentido, o coração é o lugar onde a nossa reverência e adoração nascem, a nossa inclinação e fidelidade à lei do Senhor também, porém, o coração pode ficar endurecido e não atender ao Senhor, Isaías 29:13, e é o lugar da nossa conversão, Salmo 51, versículos 10 e 17. Também é usado junto com a palavra rim, para mostrar que todas as nossas entranhas, todo o nosso organismo, ao adorar a Deus, deve estar envolvido, vamos dizer assim. Os nossos órgãos vitais precisam estar envolvidos na adoração. Por isso que o Senhor Jesus usa no Novo Testamento a expressão entranháveis afetos de misericórdia. As entranhas se movem por misericórdia. E a palavra misericórdia com relação ao sentimento de Jesus para com o homem é splankna, splankna, entranhas, entranhas. Foi técnico, mas a partir da próxima, os irmãos vão ver realmente isso acontecendo em outros textos bíblicos. Aguardem. Senhor Deus, nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor permitiu que os primeiros escritores da Bíblia, aqueles homens que ouviram a tua revelação e guardaram em palavras a tua vontade para nós, o Senhor usou as palavras mais simples daquela época para mostrar o sentimento profundo. O nosso coração, realmente, este órgão que bombeia sangue, ele reage diante das situações da vida. Ou ele bate devagar, ou ele bate depressa demais, ele aperta no nosso íntimo. E agradecemos porque o Senhor permitiu que isso fosse usado para representar o nosso sentimento diante de Ti, diante da vergonha do nosso pecado e diante da glória que é do louvor, de estarmos diante da tua majestade, louvando e engrandecendo o teu nome. Senhor, que embora tenha sido um pouco mais técnica a mensagem de hoje, que os nossos irmãos guardem essa realidade, para que possamos estudar, conforme a Bíblia fala, o uso do coração. Por Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo dia e na graça do Senhor.